Graças e paz, irmãos. Amém? Tá difícil hoje, né? Sei que tá difícil para todos nós. Subi aqui hoje para fazer exatamente aquilo que o pastor Will mais amava fazer, que era pregar a palavra do Senhor. Enquanto o Senhor permitiu, ele subiu aqui com muita autoridade, com muito temor e com muito amor a Deus, trazendo para nós grandes ensinamentos. Eu convivi com ele pouco, porque não era dessa igreja. Mas o pouco tempo que eu convivi com ele, ele me ensinou muito. Ele me abraçou como um pai aqui nessa igreja. E é assim que eu me sinto, como se meu pai tivesse ido. Mas eu pedi força para o Senhor para eu conseguir hoje trazer uma palavra para vocês. E vocês me perdoem se eu chorar. A palavra era outra, não era essa de hoje. Até sábado passado, né? Eu tinha uma palavra pronta, uma palavra já preparada para trazer. E quando eu soube da notícia, e quando eu cheguei aqui nessa igreja, para o velório, eu falei, Senhor, o que eu vou ministrar? E agora? O que eu vou trazer para uma igreja que está passando momentos de dor, que está passando por um momento de tristeza, saudade. E foi lá naquele velório, lá no cemitério, onde eu ouvi as pessoas falando do pastor Will. Quando eu ouvi o pastor Geraldo, quando eu ouvi o pastor Roberto, eu ouvi o pastor Daniel. E eu fui ouvindo as pessoas falarem tanto dele, tantas coisas que até eu não sabia. O Senhor foi ministrando a palavra do meu coração. E o Senhor disse, minha filha, ele deixou um legado. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. A continuação de um legado. E para começar, eu gostaria de que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, 16. Aqui diz assim: Seguiram os 12 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Jesus, ele esteve aqui na terra, escolheu seus discípulos, outros ele curou, ressuscitou, e algumas daquelas pessoas começaram a seguir Jesus. Muitos deles. E em tudo Jesus ensinava os discípulos. Jesus festejou junto com os discípulos, né? Teve seu momento de festa, de festejar, né? Esteve com eles em casamentos, esteve com eles em meio à multidão. Sim. E Jesus tinha também o seu particular com os discípulos. Mas em tudo Jesus ensinava os discípulos. Em tudo o Senhor deixava um pouco dele para os discípulos. E os discípulos foram caminhando com Jesus. E chegou o momento, né, em que o Senhor foi levado para a cruz, né?
e tudo aconteceu como a gente já sabe. Porém, um certo dia, né, Jesus apareceu para as mulheres e disse para elas, vai lá, fala com os meus irmãos para eles descerem lá para Galileia, que lá eles me verão. Imagina eu que os discípulos estavam, né, todos tristes, porque embora Jesus pregasse, falasse com os discípulos, desse todos os sinais para eles, falasse, olha, eu vou morrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar, mas Jesus falava aquilo enquanto estava com eles, né? Jesus falava aquilo enquanto ele estava ali, presente. Eles ainda não sentiam nenhuma dor, né? Eles não sentiam ainda nenhuma falta, porque Jesus estava com eles. Mas quando se viu aquele momento, creio eu que os discípulos estavam ali, né, por ali sentados, se consolando, talvez muitos perguntando, né? E agora? O mestre já não está aqui. O que vai ser de nós? Embora eles tivessem aprendido tantas coisas com Jesus, talvez naquele momento eles estivessem ali se perguntando, como que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer agora? Né? E aí, como vai ser? Outros chorando, talvez, consolando Maria. E aí Jesus manda um recado para eles, olha, fala com eles, com meus irmãos, para eles irem para Galileia, que eu vou ter com eles. Eles vão me ver. E eles foram. Chegaram lá, né? Uns adoraram, outros duvidaram, né? Ah, mas será que é o mestre mesmo? Sim, será que não é um fantasma, né? Penso eu, será que não é? E imagino eu que muitos até perguntavam assim, né? No caminho, será que Jesus vai falar com nós? Será que o mestre vai falar com nós? Talvez o mestre vai falar, né? Olha, cumpri minha missão, vocês agora estão dispensados, tá? Podem ir para suas casas, viverem as suas vidas e está tudo certo. Enquanto eu estive com vocês, vocês aprenderam, está tudo certo. Mas não. Chegando lá, Jesus disse para eles, olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Jesus deu para eles foi mais missão. Jesus quis dizer para eles, olha, eu não estou agora com vocês em carne e osso mais, mas não parem. A obra continua. Sabe aquilo tudo que eu ensinei para vocês? Agora é hora de colocar em prática. Vamos. Eu acho que ele estava pensando talvez outra coisa. Agora nós vamos, né, chorar, vamos parar. O mestre não está mais aqui, nós não sabemos o que fazer. E a missão acabou quando Cristo foi para o túmulo. Não. Apenas começou. Jesus deixou um legado para que os discípulos continuassem. Ele disse, é hora de trabalhar. Vamos embora. Vamos. Aquilo que vocês aprenderam agora vai. Ide. Ide. Não acabou não. Eu estarei com vocês. Eu vou continuar com vocês. Embora não em carne e osso, mas eu estou com vocês. Não parem. A missão de vocês ainda continua. E pensando nesta palavra, lendo e meditando nesta palavra, eu pensei também, pastor Hildebrando um dia esteve conosco, poucos dias. E todas as vezes que ele veio aqui, todas as vezes que ele subiu aqui, todas as vezes que nós tivemos oportunidade de estar com ele, ele nos ensinou algo. Ele deixou algo, não só para nós, mas deixou algo em nós. Eu sei que é um momento para nós de dor, né? É um momento que a gente nem consegue expressar. Não consigo imaginar a dor da pastora Lu, a dor da Dani, a dor do Alan, a dor da Pérola, a dor da Joyce, a dor da igreja, né? Todos nós estamos sentindo. Mas se ele estivesse aqui hoje, ele ia dizer para nós, vamos, irmãos, bora, a obra não para, não. E foi isso que eu senti lá na minha casa.
Eu falei, Senhor, eu não sei se vou dar conta de ministrar. E parece, era como se o pastor Hildebrando estivesse falando, minha filha, vamos embora. A obra não para, não. Ele esteve em festas conosco. Se alegrou conosco. Mesmo, né, carregando o seu oxigênio. Mesmo com aquela falta de ar. Mesmo sentindo dor. Ele se alegrou conosco. Ele foi a velórios, ele chorou. Ele abraçou. Ele cumpriu o legado de muita gente que deixou aí. E para a continuação de um legado, o que é preciso? É preciso alguma coisa para se continuar um legado. Deixar um legado? Deixar um legado. Jesus deixou um legado. O pastor Hildebrando agora deixou um legado. Mas o que é preciso para a igreja continuar esse legado? E eu coloquei aqui a primeira coisa, ter disponibilidade. Só se continua um legado se tiver pessoas disponíveis a continuar. Porque a obra não para. O Senhor conta conosco. Quando damos continuidade a um legado, nós estamos deixando também, nós estamos construindo também o legado que nós deixaremos. Nós estamos aqui continuando um legado que foi deixado pelo pastor. Como o pastor Edgar falou aqui, ele tinha muito projeto daqui para o fim do ano, daqui para o ano que vem. Ele tinha muitos sonhos. Mas ele deixou um legado para ser continuado. Ele deixou um legado para a igreja continuar. Ele amava essa igreja e ele acreditava nessa igreja. Ele acreditava em mim e em você. Então, se nós vamos continuar um legado, é preciso haver disponibilidade no nosso coração de querer continuar. Para se continuar um legado, precisa de pessoas disponíveis para continuar. Senão, já pensou se os discípulos falassem assim, olha, agora, Senhor, foi muito bom estar com o Senhor, foi muito bom, né, ouvir suas parábolas, foi muito bom estar com o Senhor nas festas, foi muito bom, mas agora, Senhor, eu tenho que ir cuidar das minhas coisas, né, eu não posso, né, eu não posso continuar, eu não posso, se um a um fosse desistindo. É claro que o Senhor entende o nosso choro, Ele entende. Quando nós nos sentimos abatidos. Ele entende a nossa dor. Ele entende sim. E Ele até nos dá um tempo para a gente chorar mesmo. Ele dá um tempo para a gente sentir saudade. Mas Ele diz para nós, ide. Continue. Não pare. Prossiga. Por isso que a palavra do Senhor diz, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É prosseguir. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que continuam, daqueles que olham para Cristo. Se nós pararmos, né, quantas pessoas vão parar atrás de nós? Já viu aquela fila de ônibus que quando um para, o resto atrás todo para? É assim. Se nós pararmos com a obra, se nós pararmos com aquilo, com os sonhos que o pastor tinha, se nós deixarmos parados os projetos que ele tinha para esta igreja, o que vai ser? O segundo, ter um coração ensinável, aceitar a ajuda do outro, aceitar a vontade de Deus, mesmo que não seja a nossa. Ter um coração aberto às instruções do Senhor. E algo que me chamou muita atenção foi uma fala do pastor Geraldo lá no velório. Quando ele disse que, quando ele chegou, né, aqui, que o pastor Hildebrando chamou, e depois de conversarem, o pastor Hildebrando falou com ele assim, eu preciso de você aqui. E se eu estiver errando em alguma coisa, fala comigo, né? Pode me falar que eu estou errando. Isso é ter um coração ensinável. Não é para se achar, eu sou pastor, eu que determino tudo, né? Eu que vou determinar as regras, eu que vou determinar as normas. Não, ter um coração ensinável. E o pastor Hildebrando nos ensinou isso. Quando ele disse para o pastor Geraldo, fala comigo se eu estiver errando em alguma coisa. Humildade para ouvir o outro.
para ouvir do outro. Olha, não é por aqui, vamos aqui. Ter um coração ensinável é necessário para se continuar com um legado. Amar a palavra do Senhor, ter o hábito da leitura da palavra, sabendo que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor está relacionado em nos aprofundarmos cada dia mais no conhecimento dessa palavra transformadora. Outra coisa que o pastor, ele sempre falava, acho que toda manhã, todas as ovelhas aqui recebiam um áudio ou uma mensagem dele, dizendo assim: tire um tempo, leia a Bíblia, pare um pouquinho, faça do seu devocional. E quando eu vou trabalhar todos os dias eu choro. Porque todos os dias eu recebia uma mensagem dele dessa forma: como você está, minha filha? Está tudo bem com vocês? Tire um tempo, leia a palavra, ore, faça o seu devocional. Não tem como nós prosseguirmos, nós continuarmos com o legado, se nós não estivermos com nossa base aqui na palavra. Se nós não aprofundarmos na palavra do Senhor. Se nós não lermos, se nós não absorvermos a palavra. Não tem como. Como que eu vou continuar um legado sem conhecer aquele que primeiro nos deixou um legado? Ter coragem, o Senhor nos diz: sede fortes e corajosos. A nossa coragem está em saber que não lutamos sozinhos, que a força não está em nós, mas em Deus que nos capacita nos dias difíceis. Ter coragem. O Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Nós precisamos ser corajosos. E o pastor Hildebrando foi um homem corajoso. Um homem que enfrentou tudo, mas que enfrentou com coragem. Tudo que ele passou. Eu até disse para a Dani hoje que ele é um motivador. Motivador. Mesmo em meio a tantas lutas, né? Até o pastor Daniel falou lá no velório, né? Às vezes, talvez, a pessoa que estivesse passando por tudo isso, talvez estaria tão abalado, né? Tão abalado que não ia conseguir nem vir à igreja. Porque a enfermidade realmente abala, e nesse nível abala mais. Mas ele foi corajoso. E ele nos ensinou, dentro da palavra do Senhor, a gente confiar em Deus, a gente ter coragem, a gente enfrentar, olhando para o problema, mas com o nosso coração no Senhor. Então, para continuar um legado, nós também precisamos ser corajosos. Outro quesito aqui, ter sonhos. Não saber do nosso amanhã não nos impede de sonhar, pois sonhar nos faz exercitar a nossa fé. Sonhos fazem parte de um legado. Quando nós deixamos um legado, nós deixamos sonhos. Nós deixamos projetos. E o pastor tinha muitos sonhos. Era um homem sonhador. Um homem destemido. Eu sei que cada canto desta igreja aqui tem um pedacinho dele. Tem um toque dele. Era sonho. Ele sonhou tanto em deixar a igreja escriturada, certinha, né? Deixou a igreja, né, com os papéis tudo legalizado. Era um sonho dele, porque o sonho não era só dele. Quando o sonho era da igreja, ele acatava para ele. Ele sonhou os sonhos da igreja. E ele conseguiu, em nome de Jesus, realizar. E no final do vídeo, onde ele assina a escritura, a Dani estava me falando hoje que tem uma fala dele, né? Pronto. Está aqui, já cumpri a minha missão. Ele disse: realizei mais um sonho. Mas os sonhos dele, tem muitos sonhos no papel para ser realizado. Eu sei que ele deixou muitos sonhos no papel ali para a Dani realizar,
aqui para a igreja, deixou muitos sonhos no papel para o pastor Edgar e os demais pastores da igreja continuarem. E os sonhos não podem morrer. Nós precisamos continuar sonhando e realizando sonhos. Nós precisamos continuar seguindo. Nós vamos deixar um legado também. O que nós estamos fazendo, né? Com esse legado que nós vamos deixar. O que nós estamos plantando, o que nós estamos deixando, o que nós estamos fazendo. Tem muita gente que morre, que a gente vê as pessoas falando assim, era muito bom, né? Pessoa, gente boa, era muito boa. Era, né, excelente vizinho, um excelente pai, um excelente filho. Mas do pastor Hildebrando eu ouvi tantas coisas profundas. Eu ouvi tantas coisas que realmente ele deixou nas pessoas. Profundamente. Ele não foi só um homem bonzinho. Um homem bonzinho. Ele expressou Deus aqui na terra. Ele expressou o amor do Senhor. Foi uma pessoa de caráter. Uma pessoa que amava cada um do jeitinho que era. Cada um que chegava aqui daquele jeitinho que ele amava. Ele não gostava de contrariar ninguém. E ele deixou sonhos. Ter fé. A fé nos leva além do que vemos. É nosso combustível para prosseguir, independente das circunstâncias. A fé mostra quem servimos e o quanto desejamos prosseguir. Uma amiga minha disse uma vez, meu pai morreu, Simone, parece que minha fé acabou. Nossa fé é nosso combustível. Eu sei que ele não está aqui mais, no meio de nós. Olho para a cadeirinha ali, está vazia. Mas nós precisamos continuar com a nossa fé inabalável. Nós precisamos prosseguir olhando para Cristo. Porque em meio à dor, o Senhor está conosco. Ele disse aqui para os discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que nossa saudade, Cristo entende. E Ele está aqui nessa igreja, Ele está conosco. Ele está aqui. Embora venha a dor, as circunstâncias, embora venha a saudade, embora venha, né, a incerteza. Como eu disse, às vezes os discípulos pensaram lá, e agora o que vai ser? Porque Jesus não está aqui agora com a gente mais, e como vai ser? O que nós temos que fazer? Porque às vezes até o que a gente aprende, na hora do desespero, a gente parece que desaprende. E agora? Mas nós precisamos exercitar a nossa fé, porque Cristo se faz presente. Cristo está aqui. E é Cristo quem vai nos renovar. E é Cristo quem vai nos fazer prosseguir. E é Cristo quem vai nos segurar com a destra da sua mão. Como Ele segurou Pedro e nos erguer. E Ele continua nos dizendo, isso aqui Ele não disse e ficou lá para trás, não. Ele continua nos dizendo, eis que estou convosco todos os dias. E se Cristo está conosco todos os dias, Ele estará conosco quando chorarmos. Ele estará conosco quando sentimos saudade. Ele estará conosco quando nós não tivermos palavras. Ele estará conosco quando aquele aperto vier. Ele estará conosco quando a gente achar que a nossa fé está se esvaindo. Ele estará conosco quando as lágrimas descerem. E nós precisamos crer nisso, porque isso é exercitar a fé. Exercitar a fé. E nós vamos romper em nome de Jesus. Nós vamos romper. Porque essa era a vontade e o desejo do pastor Hildebrando. Que a igreja rompesse. Rompesse em quê? Em fé. Falar, prossiga, gente, vamos prosseguir. Tem muito trabalho para fazer. Ele já tinha planos para o final do ano. Ele já tinha sonhos. E ele contava com a igreja.
Outro quesito que eu acho que é assim, ter paciência. Saber esperar é uma marca daqueles que conheceram Jesus. Enquanto esperamos, nós confiamos que Deus fará. Nem sempre compreendemos a espera. Porém, Deus não age conforme a nossa pressa, mas conforme o tempo que Ele tem para cada um de nós. Afinal, tudo o que Ele faz no tempo dEle é bom. Esperar, nem sempre a gente espera. Senhor, mas eu estou esperando tanto tempo a cura. Senhor, mas cadê o Senhor? Senhor, e agora? Olha quanto tempo. Gente, eu olhava para o pastor Hildebrando e via realmente a paciência na vida daquele homem. Às vezes, entender a gente não entende realmente. Porque a gente tem pressa. A gente tem pressa em ser curado. A gente tem pressa em que as coisas se realizem para nós. A gente tem pressa em tantas coisas. Mas Deus não age conforme a nossa pressa. Não adianta apressar Deus. E tudo o que Ele faz é bom. Se nós formos olhar o tempo na vida do pastor Hildebrando, tanta coisa que o Senhor permitiu ele cumprir ainda, né? Escritura da igreja, as festanças, né, daqui para trás, que ele participou. No dia do pastor, ele estava aqui, né? Mas o tempo de Deus para ele chegou. Nós vamos continuar, sem pressa, com paciência, fazendo tudo no tempo que Deus determinar para cada um de nós. A igreja vai romper? Vai, sem pressa. Nós vamos conseguir essa dor sair de dentro de nós? Vai sim, sem pressa. Vai voltar funcionamento, né? Conforme o pastor queria. Os projetos, tudo aquilo que ele sonhou, vamos sim, sem pressa, com paciência, esperando em Deus. E eu acho que é isso que ele queria. Que a igreja andasse, caminhasse. Ele um dia me disse assim, minha filha, quando eu vim para essa igreja, quais são as suas expectativas para a igreja? Porque lá não é igreja grande, né? Não é igreja grande. Porque eu quero e eu desejo uma igreja leve. Ele disse para mim. Eu falei, então é lá mesmo que eu quero, pastor. Eu quero que a igreja, né, ande sem pressão, sem pressa, com paciência, mas sempre esperando no Senhor. Outra marca daqueles que servem ao Senhor Jesus, ter alegria. Para dar continuação ao legado, é preciso ter alegria. Cumprir a nossa missão com alegria é algo inexplicável. Quem entende sentir dor e ter alegria? Chorar e ter alegria? Não ter um diagnóstico positivo e continuar com alegria? O mundo jamais entenderá isso. Se continua um legado àqueles que estão com o coração cheio de alegria. Alegria de saber que jamais estaremos sozinhos. Que toda dor e sofrimento ficará aqui. A alegria de levar Jesus às pessoas, de pregar o evangelho e de cumprir o ID do Senhor. O Senhor conta conosco. Pessoas com o coração cheio de alegria. Que se alegra em pregar o evangelho, que se alegra em levar Jesus às pessoas, que se alegra em levar a salvação lá até o ímpio, até o perdido. Quem entende? Como o pastor chegava aqui com tanta alegria, em meio à dor, gente, em meio ao sofrimento. Não tinha tempo ruim, eu não conheço.
Eu não me lembro de um minuto que eu tenha falado com o pastor, que eu tenha ido lá na casa dele, que eu tenha conversado com ele aqui, que ele estivesse desanimado, que ele estivesse abatido, que ele não estivesse com o coração cheio de alegria. Ele chorava para estar aqui em cima, para pregar a palavra de Deus. E falava alto, às vezes sem poder falar, porque ele falava com alegria. Ele expressava a alegria de servir o Senhor Jesus. Ele expressava a alegria de poder pregar a palavra. Quantas vezes nós nos damos, moral para a Bíblia, a palavra de Deus. Vivemos tristes e resmungando, falando. Acordamos cedo, mas já está chovendo. Acordamos cedo, nossa, que sol quente é esse, ninguém dá conta disso não. Temos uma gripe, ai, misericórdia dessa gripe. O pastor Hildebrando estava cometido com uma doença grave. E eu não vi ele em momento algum entristecer e passar tristeza para a igreja. Em dizer para a igreja, olha, já não vou mais não, porque eu não vi ele abatido. Não vi. Até o último momento, quando ele estava indo para aquela UTI, a Dani disse que ele fez assim, eu volto. Ele não voltou para nós, mas ele voltou para casa. Ele voltou para casa para nos esperar lá, com alegria. Ele foi um homem que expressou muita alegria. Mesmo em meio à dor, ele jamais reclamou. Ele jamais disse, hoje eu estou triste. Você me perguntava, pastor, e como que o senhor está? Eu estou bem, minha filha, estou melhorando, estou bem. E uma frase dele, assim, que ele falou, que ele falava, se amanhã eu acordar, Jesus estará comigo. Mas se eu não acordar, eu estarei com Ele. No nossa última reunião de intercessão aqui, ele falou lá atrás assim, minha filha, se alguém um dia disser assim, eu não acredito em milagres, diz para essa pessoa, olha para o meu pastor, ele não está aqui mais, mas eu vou continuar dizendo. Olha para quem o meu pastor era, quem ele foi. Olha para o legado que ele deixou. Será que quando eu e você formos, alguém vai dizer isso? Olha o legado que essa pessoa deixou. Naquele cemitério eu ouvi tantas coisas. Tanta gente falando tanta coisa. Que eu fiquei, Senhor, que história que eu estou escrevendo? O que eu estou deixando? O que eu estou deixando? Ele deu continuação ao legado de muitos. Ele tinha um coração ensinável. Ele amava profundamente a palavra de Deus. Ele foi corajoso. Tinha muitos sonhos. Tinha uma fé inabalável. Foi paciente e mesmo em meio à dor, nos passava muita alegria. Uma alegria contagiante. E domingo passado, ele não acordou. Sabe por quê? Porque ele estava com Cristo. Ele estava com Cristo. Jesus voltou para dar uma missão para os discípulos. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Ensinando tudo o que vocês aprenderam, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa mesma missão o Senhor nos dá. Essa mesma missão continua válida para nós. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Foi isso que o pastor Hildebrando fez aqui. Pregou o evangelho, batizou, falou do amor de Deus, pregou a palavra.
O ID continua válido para nós. Não para. Não pare. Eu sei que nesse momento está doendo. Para mim também está difícil. É uma saudade. É um vazio assim. É uma falta que a gente sente. Mas existem pessoas aqui que precisam de nós. Nós precisamos continuar. Mas existem pessoas aqui que precisam de nós para continuarmos juntos. O pastor Hildebrando, veio para cá e eu sei que ele amou muito esta igreja. Ele abraçou esta igreja. E ele ficava feliz com cada um que entrava por aquela porta. Ele se preocupava com tudo. E ele nos deixou um legado para seguirmos, para continuarmos. Jesus Cristo deixou um legado para continuarmos. O pastor Hildebrando estava dando continuidade a um legado que Jesus deixou. Esse mesmo legado está disponível para nós. E eu quero dizer para você, você está disponível a continuar esse legado? Eu estou. Você está disponível para caminhar? Eu estou. Você está disponível para dizer sim ao Senhor? Senhor, eu vou. Envia-me a mim. Conta comigo. Você está disponível para cumprir o ID do Senhor? Você está disponível a sair por aquela porta e pregar o evangelho aos perdidos? Aqueles que necessitam? Você está disponível para abraçar a viúva? Você está disponível para abraçar o órfão? Você está disponível? Você está disponível para orar pelos seus irmãos, uns pelos outros? Você está disponível a ajudar os pastores desta igreja a continuar com esta missão? Porque agora é a hora de nos juntarmos, agora é a hora de nos abraçarmos, agora é a hora de um ajudar o outro. Enquanto estivermos aqui, Cristo estará conosco. O pastor já está com Cristo. E Cristo está aqui conosco. Ele conta com cada um de nós. E eu gostaria que nessa hora você ficasse de pé. Eu gostaria que nessa hora você segurasse na mão da pessoa que está do seu lado. Diz para ela assim, eu vou continuar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Você está disposto? Fala assim, não há mais tempo. Pode falar mais alto, igreja. Não há mais tempo para olhar para trás. Eu vou continuar. Nós vamos cantar esta canção agora. Com nosso coração cheio de alegria. Alegria por gratidão a Deus. Porque Deus cumpriu, o propósito dele na vida do pastor Hildebrando. Enquanto ele esteve aqui, ele cumpriu a missão dele. E cumpriu com êxito. E cumpriu com muito amor. Ele cumpriu com muita determinação. Ele se entregou profundamente ao Senhor. Mas agora o chamado é para nós. Nós estamos aqui. Então, cante essa canção com alegria e determine seu coração. Eu vou dar continuidade ao legado com alegria, com amor no meu coração e com muita determinação. Amém? Eu gostaria